Graças a Deus estamos hoje comemorando, né? Finalzinho de tarde já foi, à noite já. Nós estamos hoje comemorando o Dia dos Pais, não é verdade? E hoje nós vamos falar um pouco sobre o Pai Celestial, que a referência que a gente tem de Pai, quando você aponta para Deus, você percebe Deus a referência de Pai que você teve aqui na Terra, a referência de Pai que você teve aqui na Terra tem uma relação com a forma como você enxerga a Deus, como você recebe Deus como Pai. E a gente percebe ao longo da caminhada, tem muitas pessoas que têm grande dificuldade de relacionar com Deus por causa desse relacionamento com o Pai aqui da terra, que a figura paterna aqui da terra, ela tem uma representação da figura paterna divina. E quando essa figura paterna terrestre, ela tem as suas deficiências, e isso gera no filho algumas dificuldades. Por isso que tem pessoas que têm dificuldades de adorar a Deus, que tem dificuldade de chamar Deus de Pai, só entende o Criador como um Deus, não como um Pai. Na realidade, o Senhor, nosso Deus, o Criador, Ele quer se manifestar a nós, a criatura, como Pai, não como Criador. Ele quer se manifestar como Pai. Tanto é que o Filho, Jesus, esse Filho que veio do céu, viveu entre nós na terra, ele, quando os seus discípulos chegou para ele e disse: Jesus, nos ensine a orar. Rapidamente, a primeira frase que ele disse: eu vou ensinar, e quando orares assim: Pai nosso. O próprio Jesus apontou que nós não temos só um Deus, nós temos um Pai presente, não um Pai ausente, um Pai amoroso, não um Pai agressivo, um Pai que te compreende, não um Pai que te ignora, um Pai que te abraça, não um Pai que te agride. Então, quando essa referência de Pai, ela veio assim deformada, a nossa história ela tem que se encontrar com o Papai do céu, para que nós, através do encontro com Deus, o nosso Pai e Criador, nós nos encontramos novamente como pessoas. Por isso que a gente percebe tantas pessoas com tantas dificuldades, falta a presença do Pai Celestial através do Espírito Santo. Só uma íntima comunhão com Deus, o nosso Pai, é capaz de tratar todas as feridas internas. Nós nos encontrarmos como pessoa, e nós não somos só um ser vivo aqui na terra, nós somos seres espirituais. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos seres imortais. Aquilo que habita em nós de Deus, que é espiritual, é imortal. Então nós temos uma parte em nós que veio de Deus, que é imortal. Nossa alma, o nosso espírito, a carne é mortal, mas o espírito volta para Deus, esse é imortal. E a nossa alma, ela voltará para o Senhor também, e para o julgamento, né? Então, em Deus, nós somos filhos.
Em Deus nós somos filhos. Você é filho de Deus. Eu quero falar sobre o papai do céu hoje. O seu pai da terra, você já conhece. Você já traz dentro de si uma relação genética que você recebeu do seu pai e da sua mãe. Você já recebeu essa relação. Mas agora nós vamos falar sobre o papai do céu. E eu escolhi um texto de Salmos 103 e o verso 13 e 14. Salmos 103 e o verso 13 e 14. Deus, ele quer se manifestar para você. E declarei aqui alguns textos bíblicos que aponta toda esse interesse de Deus por nós em relacionar conosco. Diz assim o texto: assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daquele que o teme, pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Volta ao 13. Olha que coisa mais linda. Deus conhece as nossas fraquezas e aquelas deformações que ao longo dos anos a gente sofre. Nós nascemos um bebezinho que somos forjado o nosso caráter através dos ensinamentos que nós aprendemos com a nossa família. Nós somos fruto. Olha para você, você é fruto de um longo tempo de formação. Você é fruto daquilo que sua mãe e seu pai te ensinou. Então, você poderia ter sido uma pessoa pior ou melhor, mas você é aquilo que a sua história te mostrou até aqui. E aqui o salmista Davi, ele entende isso e diz assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor compadece daquele que o teme. Preste atenção. Deus, ele quer se manifestar em nós e por nós, mas ele quer explicar. Para ele se explicar para nós entendermos como é que ele se compadece de nós, ele mostra o pai e o filho. Qual pai que não se compadece de seu filho? Qual pai que o filho toma um tombo e ele não corre lá e não levanta e não ajuda? Não é assim, o pai não é assim, ligado ao filho, aquela sensação de proteção ao filho. Eu estou falando num padrão normal. Embora nossa sociedade, nós temos o padrão natural, hoje nós vimos aí várias situações tão difíceis, filho sendo abandonado por mãe, por pai. Não deveria ser assim. Isso não é um padrão que Deus até apontou aqui: qual pai, igual um pai ama o teu filho, eu me compadecerei de ti. O que eu quero dizer para você, querido, que Deus, ele ama você. Ele é um pai amoroso, generoso e que nos perdoa. Aquela história do filho pródigo, do filho que foi embora e gastou todo o dinheiro do pai, gastou todos os recursos, gastou onde não devia, gastou à toa, com festas, e acabou com tudo. Quando ele voltou, quando Jesus conta essa história, é para que nós possamos entender tamanho é a misericórdia de Deus. Essa história é narrada, Jesus conta essa ilustração para que nossa mente tão pequena pudesse compreender o tamanho do amor de Deus. É infinito. É certo, Deus não ama o pecado, mas Ele ama o pecador arrependido. E Ele mostra aqui nesse texto, olha bem, como um pai se compadece de seu filho, igual um pai
compadece do filho, assim eu, o Senhor, compadecerei daquele que me teme. Daquele que me teme. Daquele que se volta para Deus. E o homem tem vivido distante de Deus. Deus se compadece, mas o homem não entendeu que existe um Deus, que é Pai e é amoroso. O homem está distante de Deus, não vive a semana toda e não tem tempo para ter uma comunhão com Deus. Nós precisamos nos relacionarmos com o nosso Pai. O filho precisa relacionar com o pai, manter estreitamento de relacionamento. Quando não se conversam, não se entendem, mais distantes vão ficando. Assim é o nosso Deus. Você conhece por relacionar. Se você não se relaciona, não conhece. É igual um namoro. Quando dois jovens começam a namorar, é para quê? Para se conhecer, para ver se vai dar certo, para ver se não briga todo dia. Aí quando fica muito tempo se conhecendo, aí eles tomam a atitude de ficar noivos. Já é uma coisa mais séria. Ó, tem uma aliança aí, hein? Aí depois, quando a coisa vai passando, vai esquentando, aí tem que casar. Mais sério ainda. Então, isso é o que? Parte de um princípio de um amor, um conhecer, se apaixonar e decidir viver juntos. É nós. Tanto é que a igreja é chamada de quê? De noiva. A igreja não fala a noiva do Cordeiro. Jesus é o noivo, a igreja é a noiva. Assim, somos nós relacionando com o Pai. É uma história linda, apaixonada. Nós nos relacionando de uma maneira de pai para filho, de filho para pai. E Jesus nos mostrou o caminho. Jesus nos ensina a orar. Vou ensinar. Pai nosso. Pai. Às vezes a sua oração começa assim: grande Deus, eterno, soberano. E ele quer tão simples, ele quer assim: me chame de pai. Quando você chama Deus de pai, significa que você está relacionando muito com ele. Quando você chega numa pessoa que você não conhece, você chama ela de quê? Você não sabe o nome. Meu senhor, não é assim? Milord. Meu senhor, minha senhora. Mas quando você conhece, você chama pelo nome, não é verdade? Quando você conhece a Deus e sabe quem Ele é, a tratativa de você com Ele é paizinho para lá, filhinho para cá. Pai querido, Pai. O tamanho da sua comunhão com Deus é que vai definir. De repente, para você, Deus é um ser tão distante. Não é nem Pai, Ele é só Deus, Ele é só Senhor. Mas Ele quer se manifestar na tua vida como Pai. Mas de repente você quer que Ele seja só Senhor, só te dando ordens. Você consegue enxergar Deus só punindo você. Não consegue enxergar Deus como um Pai amoroso. Glória a Deus. Coloque em Lucas capítulo 11, verso 11 a 13, para mais um pouco falar sobre esse amor que Deus tem conosco. Ele demonstra como deveria ser. Entenda, igreja, eu te amo, eu te quero bem, e eu tenho favor para você. Essa é a demonstração do que Deus tem para nós. Lucas 11, 11 a 13. De 11 a 13, está aí, né? Que bom. Diz assim: pois, se vós, sendo mau, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que
o pedirem. Tem mais? E se estava ele expulsando, não, é só até aí. Deixa eu achar aqui na minha Bíblia, para nós podermos compreender melhor aqui. Lucas 11. Tá aí no papel, em cima do computador. Eu deixei aí. Tá bom. Sumiu, o vento deve ter derrubado. Eu deixei em cima do computador. Lucas 11, 11 a 13. Diz assim: ora, se vós que são maus, sabeis dar boas dádivas a vosso filho, quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Então, se nós, que somos pais aqui da terra, que somos maus, nós não sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, nós não queremos o bem para os nossos filhos, Deus ele usa isso para mostrar para nós como ele é, para que a gente não consegue entender o amor e a grandeza de Deus, e ele faz isso. Ele fala: olha, eu vou te mostrar como eu te amo. Você que é mortal, você que é mau, você não dá coisa boa para os seus filhos? Agora imagina eu que sou Deus. Ele tenta nos explicar, tamanha é a tua grandeza, e às vezes a gente não consegue entender como Deus nos ama. E ele demonstra isso, ele faz as melhores coisas para nós. Às vezes nós não compreendemos o que Deus tem para nós. Qual pai entre vós o filho lhe pedir pão, dará pedra? Ou também que se pedir peixe, dará uma serpente? Nós não damos coisas boas para os nossos filhos. Seu filho te pedir pão, você vai dar ele uma cobra? Te pedir um ovo frito, um ovo cozido, você vai dar uma serpente? Não. Agora você imagina Deus. Tem um texto não precisa colocar não, e parece que é 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração, nem aos olhos dos homens e nem à mente, o que Deus tem preparado para aquele que o ama. O que Deus tem preparado para os seus filhos. O grande problema nosso, eu me incluo nisso também, que eu também estou debaixo dessa mensagem, recebendo ela, eu também preciso. A maior dificuldade de nós, seres humanos, é entender a grandeza de Deus e o amor de Deus. Entender isso, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou à mente, o coração, o que Deus tem preparado para aquele que o ama, o que Deus tem preparado para os seus filhos. Nós não conseguimos entender o tamanho desse amor, desse pai. O texto diz, pai, achou aí, né? Não precisava nem de pôr não, porque é 1 Coríntios mesmo, como está escrito: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus tem muito mais para nós. Deus tem. O grande problema não está em Deus. O problema não está em Deus, está em nós. E nós às vezes não queremos entender isso. Nós não queremos, nós batemos o pé e queremos recalcitrar. Essa é a palavra que apóstolo Paulo falou. Nós não podemos recalcitrar contra Deus. Nós não podemos ficar batendo contra Deus, lutando, remando contra a maré, lutando contra as fortes ondas. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará.
Deus, ele tem o melhor para nós, e nós sabemos disso, e a cada dia nós precisamos nos relacionar mais com o Pai amoroso, o nosso Senhor, o nosso Pai. Põe no Salmos 68, versículo 5, Salmo 68, versículo 5, ele é Deus no céu, ele é Deus na terra, ele é Deus do órfão, ele é Deus da viúva, ele é Deus. Ninguém está desamparado. Todo aquele que voltar para Deus, no Salmo 68, verso 5, aponta esse pequeno versículo que eu quero também compartilhar com você. Salmo 68, versículo 5, diz assim: o Senhor, o Pai, ele é Pai de órfão e juiz de viúvas. É Deus no céu, é Deus no seu lugar santo. Deus é Deus, ele é Pai. Quando fala que ele é Deus, é para simbolizar a grandeza e o poder. Mas quando ele se manifesta para nós, ele é Pai, ele é juiz. Nós precisamos entender essas manifestações do Senhor em nossas vidas. E existe tanto órfão que precisa de um pai. Existem órfãos que tem uma orfandade espiritual, que não teve o pai presente, tem um pai, mas a história do seu pai também foi muito difícil. Não adianta a gente tentar acusar os pais. Ah, meu pai foi agressivo, meu pai não era presente, meu pai me agredia, meu pai me fazia várias coisas. Ele também teve um tratamento difícil. Então nós, a partir de nós podemos mudar a nossa história. Porque se nós ficar cobrando aquilo que já passou e remoendo aquilo que já passou, não dá para mudar. A gente só vai trazer sofrimento. E a Bíblia diz assim: eu quero trazer na minha mente, na minha memória, aquilo que me dá esperança. E se isso te traz tristeza, não lembra não. Tem pai que foi alcoólatra e os filhos viveram uma vida difícil. Pai agressivo, pai que foi embora, pai que só fez o filho e nunca mais apareceu, pais separados, pais agressivos. Deixa passar, aí você tem um pai de órfãos. No Salmo 113, não precisa pôr não, Salmo 113 tem um verso lá que diz assim: se o teu pai ou a tua mãe faltar, te desamparar, eu, o Senhor, te alcançarei. Deus nunca te desamparou. Talvez você tem pai, mas se sente órfão. Tem pai, mas não tem a liberdade que você gostaria de ter com o seu pai. Mas também ele não foi ensinado. O grande problema é esse. Faltou Deus na nossa família lá atrás. Faltou Deus, faltou conhecimento de Deus. Talvez não faltou Deus, eu me retrato. Faltou conhecimento de Deus. Conhecer a Deus e viver aquilo que a gente está pregando. É o que eu estou falando hoje. Às vezes nós acusamos as pessoas do passado, pai, mãe, mas eles também não tiveram uma educação espiritual, uma educação universitária, uma educação do ginásio. Não foi, aprendeu. Seu pai nunca recebeu um abraço do pai dele. Seu pai nunca foi abraçado, nunca foi beijado. Como é que você quer que esse homem, que foi duramente ensinado, te ensine? A gente só dá aquilo que a gente tem. Mas nós temos a oportunidade de ser pais melhores. Nós temos a oportunidade de ser pais melhores.
melhores. Hoje eu tive a oportunidade eu estava deitado e a Fernanda trouxe meu neto, eu já tenho um neto, e ela, vem despedir do vovô, ele nem fala, ele tem 4 meses. Eu peguei ele e enrolei ele lá no meu braço, assim, enrolei no cobertor, estava tão quentinho de tarde, estava meio frio, eu dei uma descansadinha e peguei meu neto no colo, abracei ele assim, coisa mais gostosa. E hoje eu estou vivendo com meu neto coisas melhores de que eu vivi com os meus filhos. Eu fui pai muito cedo e muito novo, e não fui ensinado para ser um bom pai. A propósito, a gente aprende muito no meio da jornada. A Bíblia até fala que o soldado ele é forjado no meio da batalha. Ninguém está pronto para ser casado, ninguém está pronto para ser pai, mas com certeza a Fernanda vai ser uma mãe melhor, e o Henrique vai ser um pai melhor para o meu neto, e eu vou ser um vô melhor. E eu vejo que cada dia nós estamos melhorando como pessoas. Aquilo que nós sofremos, nós não queremos que os nossos filhos sofram. Eles vão ter que ter as lutas deles, eles vão ter que levantar quando cair, eles vão ter que segurar o choro em alguns momentos. Nós não queremos criar filhos 100% dependentes de nós, não. Nós queremos criar seres humanos responsáveis e livres. E cada dia nós vamos melhorando como pessoa. E Deus é Pai. E você tem a oportunidade de experimentar um Deus como Pai. E Deus também é juiz para a viúva. Olha bem, Deus cuida de você, cuida do desamparado, cuida do órfão, cuida da viúva. Todo aquele que se voltar para Deus, presta atenção, todo aquele que voltar para Deus, Deus se voltará para ele. Você quer Deus na sua vida? Volte para Ele, e Ele voltará para você. Buscai a mim. Quando me buscardes, de todo o vosso coração, me achará. Serei achado de vós, diz o Senhor. Ele vai deixar de ser Deus e vai passar a ser Pai. Olha que coisa mais maravilhosa. Não só um Deus, mas um Pai. É o seu relacionamento com Ele que vai definir se Ele é um Deus ou se Ele é um Pai. Eu prefiro ter um Deus Pai. Ele supre toda a falta que o nosso Pai não pôde fazer aqui na terra. Não porque Ele não quisesse, porque Ele nem sabia. E a propósito, nós devemos perdoar. Se você deve perdoar o seu pai, faça isso. Perdoe. E até Jesus na cruz diz assim, Jesus falou com o pai, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Às vezes nós temos que lembrar disso e falar para os nossos antepassados. Ele não sabia o que fazia. Hoje ele não faz mais, ele mudou. Ao longo dos anos as experiências vão nos forjando, nos tornando pessoas melhores. Nós temos que crescer com esse aprendizado. Põe aí, meu filho, 1 João, né, as cartas do final, 1 João, primeira carta de João, capítulo 3, o verso 1. Já estamos quase encerrando essa mensagem, falando sobre o Papai do Céu. 1 João 3:1. 1 João 3:1. Foi lá já. 1 João 3:1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo.
Olha que bênção que o apóstolo João, ele reservou para nós nesse texto. Maravilhoso. Vede, com grande amor nos tem concedido o Pai. Olha bem, o Pai. Que fôssemos chamados filhos. Era Deus, agora é Pai. Está entendendo? É um relacionamento. Vede, com grande amor nos concedeu, tem nos concedido o Pai, a ponto de ser chamado filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu a Ele. O mundo não vai nos conhecer, não vai entender quando você falar assim: eu sou filho de Deus, eu aceitei ser filho de Deus. Aí os outros vão falar assim: o chato, o crente, ele é melhor, se acha melhor que os outros. Não! Você fala: eu sou querido de Deus, Deus me ama. Você está falando mentira? Os outros não agradam disso não. O mundo não conhece isso. Tem muitas pessoas que não conhecem esse amor e elas não querem desfrutar desse amor. Não querem, e incomoda quando você fala: eu sou amado de Deus, Deus me amou, Deus me tirou das trevas e me trouxe para a luz, eu sou filho de Deus, e eu sou vencedor, e todas as coisas vão cooperar a meu favor, e Deus é comigo, não tem capeta que levanta para me atrapalhar, porque eu vou vencer, eu trago em mim o Espírito Santo. Isso dá uma raiva no inferno. O inferno não quer isso não. O inferno quer que você fique lamentando derrota. Mas Deus te chamou de filho e você não quer? O Pai te chamou de filho e nada pode tirar. Vede, com grande amor nos concedeu o Pai, a ponto de sermos chamados filho de Deus. Tem filho de Deus aqui? Então dá um aplauso ao Senhor, porque nós somos filhos de Deus e ninguém pode tirar essa paternidade. Nós somos, através de Jesus. Jesus na cruz nos deu o direito de ser filho de Deus, e Deus nos amou primeiro. Que maravilha ser filho de Deus. E nós entendemos isso, e vivemos esse favor de ser feito filho de Deus. O outro João, o João dos Evangelhos de João 1:12, o último versículo que nós vamos ler nessa noite. João 1:12, antes de Atos dos Apóstolos. João 1:12. Olha bem, através de Jesus nós somos filhos de Deus. Mas todos quanto o receberam, recebeu a quem? Jesus. Mas todos quanto o receberam, deu o quê? O poder de serem feitos filhos de Deus aos que crer no seu nome. Todos que aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Entenda, você deixou de ser criatura e passou a ser filho de uma promessa. Jesus morreu por você e o sangue dele na cruz te trouxe a redenção, e você deixou de ser criatura e passou a ser filho e filha de Deus. Nada pode tirar esse direito. A Bíblia fala isso por nós. Nós somos sim filhos de Deus. Não deixa que ventos venham soprar na tua cabeça, vozes venham te derrubar, te desanimar, te colocar que você não é, que você não pode, que você não merece. Lembra, você tem um Pai que te ama, e Ele é o nosso Paizinho do céu, querido. Seja apaixonado por esse Pai. Saiba que Ele te ama
E através de Jesus, todos os que receberam Jesus, deu-lhes o poder, não o direito, o poder. Você tem um anel, um poder, um selo, uma aliança do Espírito Santo, que foi derramado por nós, em nosso favor. O Espírito Santo deu-nos o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que crer em Cristo Jesus. Se você crer, fique de pé e nós vamos orar ao Senhor. Oh Deus, o Senhor é maravilhoso. Que bom a gente falar desse amor, dessa identidade, dessa paternidade. Nós temos um Pai, nós temos um Deus, nós temos um Senhor. Nós não estamos órfãos. Amém? E Ele é Deus que cuida de nós. Tem uma música aí, ela chama Abba Pai. Põe aí no negócio de procurar aí, que toca ela, Abba Pai, chama do Kleber Lucas. Se você clicar aí, ela aparece. Pode colocar ela, nós vamos orar e aproveitar. Eu ouvindo essa música do Kleber Lucas que diz: Pai, venho te dizer que tu és o meu lugar seguro, o motivo da minha canção. Com o meu coração eu quero te dizer: oh Pai, bendito seja o teu nome. Aleluia, Jesus. Nós entregamos, ó Deus, mais uma vez o nosso coração. E não só Deus, mas Pai, Pai eterno, bendito seja a tua presença. Venho te dizer que tu és o meu lugar seguro. Tu és o meu lugar seguro, o motivo da minha Motivo de nós estarmos canção. aqui, nós queremos relacionarmos com o Senhor, te E conhecer. com meu coração, Com o meu coração eu quero eu te quero dizer, te adorar, quero te adorar. exaltar teu santo Bendito seja o teu nome, Senhor. Pai. Você tem a liberdade de orar. Fale com o Pai nessa noite. As palavras não podem Diga palavras dizer de amor, de relacionamento. o quanto eu te amo e como eu preciso de ti. Diz que você o ama, que você precisa dele. Como diz essa Só me canção? resta dizer, Abba, Pai, Paizinho querido. Abba, Pai. Oh, Abba, Pai. Abba, Pai. Nós queremos te adorar, ó Pai. Pai, venho te dizer que tu és o meu lugar seguro. Ele é a tua segurança. Ele não é só um Deus, Ele é um Pai. Sinta-se abraçado nessa hora. Com meu coração, E com meu coração eu quero te adorar e exaltar teu santo nome. Pai, te louvo. Eu te louvo. As palavras não podem dizer O quanto eu te amo. quanto eu te amo e como eu preciso de ti. Eu preciso de ti, Senhor. Só me resta Papai. dizer, Abba, Pai, Paizinho querido. Abba, Pai. Bendito seja o teu nome, Senhor. Abba, Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, Pai, pela manifestação do teu Espírito, pela tua presença, pelo toque do teu Espírito nessa noite. E que essa palavra produza frutos de vida e vida em abundância.
Bendito seja o teu nome na terra e no céu. Você pode aplaudir.